Programa Doutor Me Consulta está de volta. Hoje eu recebo dois super profissionais. Ele, nosso médico oncologista, Dr. Leonardo Pires, e ela, a nossa nutricionista campeã de mensagens aqui do Doutor Me Consulta, Edi Oliveira. Sejam bem-vindos para esse bate-papo, gente. Obrigado por terem vindo. Boa tarde para quem está em casa. É um privilégio dar continuidade à nossa campanha do Outubro Rosa. Hoje tenho o privilégio de estar participando junto com a minha grande amiga, doutora Edi. E eu que agradeço, né? Porque acima de ser nutricionista e ser sua amiga, eu sou sua paciente, né? E a gente está aqui fazendo um trabalho formidável que é levar informação e vamos trabalhar esse Outubro Rosa para que as mulheres tenham um diagnóstico mais rápido, precoce, né? Mude o estilo de vida para evitar a própria doença, né? E vamos que vamos. E depois a gente conta a historinha, né? Como eu sou sua paciente, né? Com certeza. É isso. O objetivo principal do tema de hoje é a importância da alimentação na prevenção do câncer de mama. Mas eu já começo, Edi, eu quero que tu dê o teu relato para as mulheres que estão acompanhando o programa, porque tu já é nossa especialista há quase um ano e elas não conhecem a tua história ainda. É verdade. Então a gente nunca parou para falar sobre isso, né? A gente esperou o doutor Leonardo, não foi? Foi, doutor. Esperamos por você. Eu falei, não, vamos fazer uma collabzinha com o doutor Leonardo, porque Eu ele não é muito entendi. importante. É quando meu atraso? Não! A gente esperou para fazer isso junto, porque você Entendi. sabe o quanto você é importante na minha vida e da minha família. Ok, obrigado. Em pleno Outubro Rosa, né? Essa Sim. importância do combate à Aham, prevenção do câncer de mama. aham. Edi, te apresenta então, conta um pouco da Então, tua eu vou história. contar um pouquinho da minha história, né? Como eu descobri o meu nódulo. Eu estava em casa fazendo o autoexame no banheiro e aí eu senti esse nódulo e depois senti de novo, fiquei na dúvida porque o meu nódulo era muito externo, né? Ele tinha, como o doutor Leonardo falou, que eu não esqueço, 0,05 milímetro da minha pele, muito perto da pele. Até o diagnóstico, eu achava, assim, né, que era um cisto, para você ter ideia. E assim, o autoexame eu digo que me salvou. Mas o que me salvou, junto com o autoexame, foi eu, desde os 40 anos, fazer mamografia e ultrassom mamária. Porque A importância da prevenção conta muito. do rastreamento, que eu queria também fazer essa diferença, né, doutor Leonardo? Aí, o que a gente faz quando a gente faz exame é rastreamento, né? E a mulher não pode deixar de fazer isso, principalmente a partir dos 40 anos, né? E eu sempre fiz, eu tive sempre cuidado, e eu me lembro quando o doutor Leonardo, né, que eu fui, que já tinha ido passado pelo ultrassom, e eu corri atrás dele, e cheguei lá, e ele olhou, disse, não, vamos fazer, ele fez a ultrassom, aí ele olhou para mim, ele nem se lembra dessas histórias, mas ele disse assim, cadê sua mamografia? Aí eu disse, tá aqui. Aí ele olhou, né, que ele tem lá um negóciozinho para olhar, botou aquele óculos pretão dele, limpo. Seu nódulo é novo, pequeno e periférico. Sua cirurgia vai ser um sucesso. Olha. Então, essas palavras, doutor Leonardo, não sei se você sabe, mas eu levei com ela o meu tratamento todinho. Porque a gente, né, Fé, né? fé e vendo o prognóstico que ele estava me dando. E eu me lembro que eu perguntei para ele quando era que eu ia morrer, né? E ele disse que não era Deus, que não podia prever. Porque a gente fica, sabe, Hélio, assim, sem acreditar, sem chão, mas aí as coisas começam a acontecer, você começa a ver, né, dos outros olhos, e foi assim, né, então, aí veio a suspeita, para as pessoas entenderem, né, o doutor Leonardo olhou para mim nesse dia e disse, vamos fazer biópsia, porque ele é suspeito, ele nunca fala, assim, a biópsia, se é ou não, né, entendo hoje estudando oncologia, porque hoje eu sou nutricionista oncológica, mas eu devo isso a ele, o doutor Alex, que ficaram no meu ouvido, e assim, e aí a gente fez a biópsia. Eu digo, doutor, que o pior não é fazer, é esperar. Todos. É esperar o passo a passo. Esse aqui é angustiante e é por isso que eu tinha uma terapia também, uma terapeuta do meu lado, porque nesse momento eu quis me agarrar a tudo que eu poderia fazer de melhor para mim, né? E aí a gente fez a biópsia, aí espera 15 dias para chegar, né, o resultado, e veio o resultado. E aí meu marido estava o tempo todo comigo, e aí eu lembro muito do doutor Leonardo, vamos pedir o imunistoquímico, né? Depois você me corrija se eu estiver errado. Não, por essa mesmo. E aí o imunistoquímico é que ele vai caracterizar o nódulo, né? E aí você fica tensa, eu
não fazia nada, ficava só olhando. Meu marido era assim, a minha, né, minha peça principal nesse processo. E aí veio o imunistoquímico, aí eu me lembro muito dele, eu olhava para meu marido e dizia assim, Alisson, vamos mandar esse exame para fora, que pode vir até melhor, né? Então a gente fez um mama print, né, doutor Foi. Leonardo? E aí eu dizia sempre assim para ele, olha, seja o que Deus quiser. Vai ser o que Deus quiser. Então eu comecei, né, a pensar positivamente, né, porque ou você se entrega à doença, ou você vai lutar, né, porque eu não gosto nem dessa palavra lutar. Vai fazer todos os processos, protocolos que precisa para ficar boa. E é isso que eu penso, né, hoje. E aí a gente veio, foi o Mama Print mais 20 dias, né? E aí eu teve a cirurgia, né? Depois da cirurgia que foi retirado o nódulo, levamos, e aí veio que eu precisava fazer quimioterapia, que o meu nódulo era 98% estrogênico e progesterona, né? Altamente hormonal. E aí eu fiz a quimioterapia, que a gente chama, né, protocolo ACT, mas todo mundo conhece como a branca e a vermelha. E depois disso eu fiz radioterapia. Então, esse é o processo. Quando a gente descobre o nódulo, né, num tamanho menor, eu digo assim, né, que é uma vantagem a gente poder primeiro fazer a cirurgia, né? E aí eu passei por esse processo, né? O meu linfonodo também deu negativo. Então, hoje eu só agradeço a Deus, né? Ter pessoas perto de mim, como o doutor Leonardo, que, nossa, ele sabe a gratidão que eu tenho por ele, meu marido tem também, a gente, assim, porque não foi pesado, porque eu não deixei as coisas serem pesadas, né? Eu lembro uma frase da minha mãe, ela disse assim, eu só aguentei porque você parecia que nem estava doente. Então, eu encarei da melhor forma possível, eu chegava na Secol para tomar minha quimioterapia, eu chamava meu quimioterápico de abençoado, porque ali eu estava vendo minha cura, eu ia colorida, arrumada do jeito que eu estou aqui, que é assim que todo mundo me conhece. Então, assim, eu não encarei como uma doença que ia me matar. E hoje, estudando, a gente sabe que a gente tem um prognóstico bom para, né, o câncer. O câncer, hoje, na Organização Mundial de Saúde, é considerado uma doença crônica, Isso. coisa que não era, né, doutor Leonardo? Então, assim, essa é a minha história. E, assim, o que é que eu digo hoje? Para as mulheres se cuidarem, se tocarem. Toda vida que eu vou fazer alguma coisa em relação ao Outubro Rosa, eu finalizo com essa frase: se toque. Mas a gente sabe que é melhor até descobrir um pouco mais antes, né, doutor Leonardo? Então, assim, se você faz uma mamografia, né, e aí é melhor ainda, porque você vai descobrir menor. Né? Mas, assim, eu fiz uma mamografia, para você ter ideia, em janeiro. E em outubro, acho que foi outubro que eu comecei, não me lembro. Foi uma coisa assim, menos de 7, 8 meses, ele apareceu, né? Então, assim, isso é a minha história. E foi assim que a nutrição oncológica apareceu na minha vida, a saúde da mulher, estudar intestino, porque a gente sabe o quanto que é importante, e a gente falar de prevenção. E eu até falo que o meu prognóstico ser tão bom, doutor Leonardo, ele sabe disso, que ele ficava chocado quando ele fez a cirurgia. Tem outra história que eu me formei no mesmo dia que ele tirou meu pestinho abençoado, né? Que eu chamei de pestinho abençoado. Aí ele disse assim: se você estiver bem, eu vou lhe dar alta para você se formar. Aí chegou 5 horas da tarde lá no lotinho, já estava com o olhão bem grandão. Mas você está muito bem, eu digo, pois me dê minha alta. Então ele me operou de manhã, 6 horas da manhã, e 6 horas eu cheguei em casa, e na época era pandemia. E aí, online, eu estava lá, ninguém nem sabia que eu estava passando por esse processo, eu me informei. Né? E a gente tinha mais medo do Covid, né, doutor Leonardo? A gente tinha mais medo de, né, que eu pegasse o Covid, de que, assim, do próprio tratamento, né? Porque a gente sabia que o Covid estava ali e poderia atrapalhar, né? Se eu pegasse, parar o tratamento. Qual foi o ano, Edi? 2021. Não vai, Foi no auge foi. no auge do Covid. Aí ele dizia, não pegue Covid. Eu digo, pode deixar, vou ficar quietinha. Doutor, a Edi é uma mulher jovem, né? A gente sabe que hoje o indicado é para fazer o rastreio a partir dos 40 anos. Né? Isso. Felizmente, a partir desse ano, Sim. o Ministério da Saúde tornou disponível para todas as mulheres a partir de 40 anos de idade a mamografia. Conquista das mulheres brasileiras. Que, assim, que já era um alerta que a gente dava há muitos anos e o Ministério da Saúde entendeu a importância de começar mais precocemente esse rastreamento. Não é obrigatório para todas as mulheres, mas hoje em dia toda mulher a partir de 40 anos de idade tem acesso a mamografia uma vez por ano pelo Ministério da Saúde. Isso é uma grande conquista.
O verdade. senhor já trata mulheres há anos, doutor. Já pegou diversos casos, assim como o da Edi. O que diferencia o caso dela dos demais, ou cada caso é um caso? As sensações, as emoções que essas mulheres passam durante essa descoberta tão desagradável, de que forma o senhor leva isso, o senhor passa para elas? Bom, eu quando trabalho, estou atendendo, sou extremamente técnico. Assim, a minha preocupação é confirmar ou afastar o diagnóstico. É. A partir do momento Eu já fiz uma biópsia, lembra, doutor, que o Uhum. senhor... É. Realmente, doutor, É, foi bem assim, calma. calma. Assim. É. entendeu? Então, eu muito preocupado em transmitir de forma correta, porque assim, eu trato todo mundo como uma pessoa inteligente. E as pessoas inteligentes, elas conseguem, se você explicar bem, entender qualquer coisa. Uhum, Então, verdade. Isso aí eu posso, É. posso falar. Vamos falar... E ser técnico é importante para a gente, Hum. porque nessa época eu não sabia nada de câncer. Eu não sabia, e eu fiz uma coisa que eu fiz, que no momento, naquele tratamento, eu não abri nada, eu não li nada, eu deixei tudo na mão dele e meu marido que chegava lá, não era doutor Isso. Leonardo, com a pastinha debaixo do braço. Uhum. Porque a gente vai lá para a internet, eu não sei se você concorda comigo, é tanta informação, doutor Leonardo, né, desencontrada, e a gente acaba achando que o câncer que eu tive é igual o da vizinha, da amiga, e não é. Não é. Ninguém vive, Ninguém. nem adoece, nem morre E igual hoje, outra como pessoa. a Edi mesmo falou, agora é uma doença crônica, né? Todo mundo pode ter, não é? Uhum. Isso é muito decorrente, isso é muito... A correlação com o estilo de vida é alto, né? Isso. Totalmente. 95% dos cânceres é estilo de vida e 5 a 10% é genético. Não é Não, genético? É hereditário? Não, como é que a não, gente fala? não, Explica. o câncer é genético. Sim, é. É uma doença genética. Mas no caso do câncer de mama, assim, as questões hereditárias são não tão importantes quanto os tipos de câncer. Uhum. Entendeu? Assim, o estilo de vida é muito mais importante. Isso, é Ele verdade. ele é associado a vários fatores Uhum. que vão contribuir em maior ou menor grau para aquela mulher adoecer ou do câncer de mama ou de qualquer outra coisa. Falando em estilo de vida, vamos agora entrar no nosso bate-papo. Vamos. Eu quero saber um pouco da importância da alimentação nesse período, Edi. Como é que funciona? Não, assim, eu digo para Não qualquer... só nesse período, Nesse né? período, na prevenção, né? Quando a gente fala em prevenção, hoje o que mais a gente estuda, que a gente vê, é um dos fatores de risco para você ter vários cânceres, dentre eles o câncer de mama, é a obesidade, né? Então, quando a gente pensa no estilo de vida ali, alimentação saudável, né? Eu sempre prezo pelo equilíbrio. Outra coisa, atividade física, administrar o estresse. É importantíssimo você saber, né, o momento certo de parar aquilo que está te estressando, ou de amenizar, né, como o doutor Leonardo está fazendo, isso é importantíssimo. Dormir bem, né? E assim, Hélio, por que que a obesidade ela é tão... É um dos fatores de risco? Porque a gente sabe, né, doutor Leonardo, que as células adiposas, ela está lá produzindo estrogênio, e a gente está, geralmente, o mais comum hoje é você ter o câncer de mama. Não vou nem falar depois da menopausa, a gente pode mais nem falar isso, né? Porque 45 anos, né, eu tive câncer de mama, mas eu tenho uma paciente que eu estou acompanhando ela tem 26 anos. E ela já fez teste genético e não é. Então, assim, a gente sabe que é uma exceção, né? Uma raridade, mas o estilo de vida está muito linkado. Quando eu vejo aquela mulher que eu atendo, que eu vou perguntar como é o estilo de vida, que eu vejo com sobrepeso, que eu vejo com obesidade, a primeira coisa que eu falo é: vamos mudar isso aqui. Por quê? Porque a gente está... Quando a gente vê isso na mulher, a gente tem que entender que ali está tendo o quê? Uma inflamação crônica de baixo grau. E essa inflamação crônica, ela vai levar a diversas doenças, entre elas o câncer de mama, né? Por quê? Porque no intestino, o estrogênio, Hélio, é metabolizado no fígado e eliminado pelo intestino. E a gente precisa de um intestino muito bom, que a gente fala com um estroboloma bom para eliminar esse estrogênio. E quando ele não é eliminado, ele recircula, então eu aumento. Então, a gente tem que entender como o estilo de vida é importante, principalmente numa mulher que ela está chegando na perimenopausa. O estrogênio vai baixar, porque ele é o nosso maior protetor de obesidade, de osteoporose,
né? E aí, com essa baixa desse estrogênio, né, na produção ovariana, e aí você tem maior dificuldade de perder peso, o metabolismo desacelera. Então, a mulher que está entrando nessa perimenopausa, ela tem que se cuidar, porque à medida que a idade vai aumentando, esse risco para o câncer de mama vai aumentando, né? E assim, eu sempre passo isso para minha paciente, independente dela, né? Eu tenho pacientes não só oncológicas, mas assim, de saúde da mulher, mas eu sempre chego no câncer de mama, não adianta. Quando eu vejo um paciente com intestino ruim, eu sempre chego lá, porque a gente precisa entender que o estilo de vida hoje é muito importante para a gente manter a nossa saúde e longevidade. E fora quando a gente está no tratamento, que pode ser outra pauta para a gente falar Isso. aqui. Né? Na própria quimioterapia, a gente precisa entender do estilo de vida. Doutor, então, essa correlação entre o seu atendimento clínico e o link com a nutrição oncológica, ele tem que estar completamente alinhado, Então, né? para você ter uma ideia, eu lembro quando as primeiras campanhas de Outubro Rosa que eu participei, só tinha dois motes. Era o mamografia e ultrassom. Não se fala- Assim, basicamente não, nem mamografia, só se falava de ultrassom, só se falava de mamografia. Mamografia uma vez por ano, 2 vezes por ano e tal. Com o tempo, a campanha foi amadurecendo, a compreensão das pessoas foi amadurecendo, porque de 5 anos para cá, essa questão da prevenção, redução de risco, tem sido cada vez mais incentivado. O Ministério da Saúde, toda oportunidade que tem, Sim. faz o alerta que reduzindo, combatendo o sedentarismo e a obesidade, a gente tem potencial de reduzir em 30% a chance da mulher adoecer por câncer de mama. Exatamente. Hoje tem panfleto, eu estou preparando uma palestra para dar sobre o câncer de mama esse final de semana, e aí eu fui procurar no INCA. Eles têm panfleto, age agora falando de mudança de estilo de vida, deixar sedentarismo, álcool, não. Outra coisa que eu queria, não sei se depois o doutor Leonardo pode até falar melhor, a gente ainda continua, né, evitar fumar, o álcool não tem dose Não existe segura. dose segura para álcool. Não Isso aí. existe E dose agora, segura para álcool. com essa última do álcool aí solto, Que é metanol, pior Não, isso é ainda. crime, isso É já é crime. crime. Isso aí não é nem. Mas assim, não não existe. bebam mais. Não olha. existe dose segura para álcool. Então, tem um paciente que chega para mim, e aí, doutora, eu posso tomar um vinho? Eu digo, olha, é por sua conta e risco. É isso que eu falo, porque eu tive que me trabalhar depois do câncer. Olha que eu não era de beber, mas um vinhozinho. Então, hoje eu já digo que eu não bebo mais é nada. Por quê? Porque a gente vai vendo os estudos e ele vai mostrando, porque o álcool também, ele não metaboliza direito no nosso fígado e ele ainda atua no estrogênio, que eu acabei de estudar isso para fazer essa palestra. Então, assim, não tem coisas que ainda continuam o mesmo padrão que lá de antigamente, né? E o interessante você falar isso, é por isso que hoje as pessoas confundem rastreamento com prevenção. Porque no início, realmente, Era só. a prevenção era só mamografia e ultrassom mamário, era só mamografia. E isso é rastreamento, que a gente não pode deixar de fazer, né? Não só esperar Outubro Rosa, mas anualmente tem que ser feito. Olha, eu conversei aqui com o Dr. Leonardo Pires e também com a nossa nutricionista Edi. Já passou rápido? A gente nem entrou na questão da alimentação. Ah, mas bate-papo bom é Foi bom. assim, né? Olha, eu quero agradecer. Edi, onde é que você atende? Já faça aí o seu jabá para as mulheres irem lá se consultar com você. Então, eu atendo na Fisioclínica, né, aqui na Getúlio Vargas, 5062. Meu telefone é 98112-6640. E vamos lá, né, trabalhar a prevenção, né, de todas as doenças, principalmente o câncer. Sem dúvida. E depois do câncer tem vida. E mulher se toque. Por favor, hein? Nada de deprê. E, doutor, o senhor atende aonde? Fala pra gente. Vai ter o jabá também. Vamos, com certeza. Bom, eu atendo Importante. na Avenida NH6, 725, sala 2. O telefone é 991300044 e o Insta é @Clínica Leonardo Pires. Olha só, deu até o Insta, tá? Olha, a Edi também é super ativa no Instagram. Eu sempre Edi com falo. Y, tá? Edi Oliveira, segue ela, ela traz Eu várias esqueci, dicas. né, de falar. Inclusive alimentação, ela Alimentação, faz receita, atividade tudo. física, tô lá sempre incentivando, porque eu acho que a gente tem que, né, pelo menos tentar se espelhar. Eu já vi várias mulheres falar, eu só fui pra academia hoje porque vi o seu Instagram. Então, eu tô lá todo dia botando que eu tô indo pra musculação. Pronto. Olha, eu vou para um breve intervalo comercial e semana que vem continua o nosso papo aqui sobre Outubro Rosa e você vai ficar acompanhando tudo isso. Eu já volto, é rapidinho, não sai daí.